Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o comando while, o comando de repetição. Então eu vou criar um arquivo aqui, while, vou colocar comando while, vou chamar de repetição.py. Então qual que é a estrutura do comando while? O comando while significa enquanto condição for verdadeira, a gente coloca dois pontos para denominar que a gente vai colocar uma estrutura que vai ser executada e ela fica à direita aqui. Ó. Se ela não tiver direita, você pode colocar o cursor no início e apertar o botão Tab. Enquanto condição for verdadeira, nós vamos executar o bloco que está abaixo da, dessa condição. Por exemplo, enquanto condição for verdadeira, eu quero que exiba estou dentro do loop. Vou colocar mais um print aqui. Print não consigo sair do loop. Então, imagina que condição valha true. Então, enquanto for verdade, isso aqui vai ser executado. Eu vou rodar e ele vai ficar mostrando essas frases para mim. Eu estou dentro do loop e não consigo sair do loop repetidamente. Se eu parar, olha lá, não consigo sair do loop, estou dentro do loop. E ele fica repetindo isso infinitamente, enquanto essa condição seja falsa. Então, imagina que eu inicio com ela false, eu executar, ele não vai executar nada para mim, porque ele não entrou aqui, porque a condição é falsa. E o que seria uma condição falsa? Uma condição podia ser 2, sei lá, 2 maior que 1. Isso aqui ele vai retornar true para ele, né? Então ele vai entrar aqui, ó, e vai ficar no loop. Se eu colocar uma condição falsa, 1 maior que 2, vai ser falso. Então, enquanto falso, ele não vai entrar, beleza? Então eu preciso de uma condição que seja verdadeira. E o que eu faço para não ficar nesse loop infinito? Eu preciso aqui dentro colocar alguma lógica para alterar essa condição. Então vamos supor que eu queira contar até 10. Então eu vou iniciar o meu contador aqui, cont igual a 0, e eu vou colocar enquanto cont for menor do que 10, eu vou imprimir esse cara aqui, estou dentro do loop. Então se eu rodar agora, ele vai continuar em loop infinito. Vou parar aqui. Ó, ele exibe isso infinitamente. Por quê? Porque essa condição é verdadeira. E eu não tenho nada aqui dentro falando que esse cara aqui vai ser falso em algum momento. Então, o que eu preciso fazer para que esse cara aqui seja falso? Eu preciso incrementar ele para que ele seja maior do que 10 em algum momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cont vai ser igual a cont anterior mais 1. Então, ele vai incrementando ele. Aí eu vou dar um play e ele vai exibir somente. Deixa eu dar um clear aqui. Executar. Ele vai exibir 10 vezes a mensagem, porque ele executou 10 vezes. Se eu colocar 5 e executar, ele vai executar só 5 vezes. Colocar 2, ele vai executar somente 2 vezes. Beleza? E aqui ele incrementa esse cara para que essa condição seja falsa em um momento e ele saia do loop. Vou colocar uma mensagem depois, falando print, sair do loop. Olha lá. Beleza? Então, a estrutura do while é essa, enquanto condição, dois pontos, vou identar para a direita aqui, tudo que for vai ser executado dentro desse while. Então, se eu precisar de um contador, vou tirar isso aqui, e eu vou colocar ele para imprimir aqui mesmo. Print i. Print i não, conte, meu contador. E eu vou mandar executar, ele vai contar do 0 ao 1, se eu quiser que ele conte até o 100, eu dou um play e ele vai contar até o 100. Imagina que eu preciso pegar o valor do teclado e se o valor do teclado for 0, eu saio do loop, por exemplo. Enquanto, vamos fazer assim, ó, cont é igual a int input
Valor, valor. Enquanto o valor for diferente de 0, eu vou continuar lendo o valor aqui dentro do loop. Aí eu vou copiar essa linha aqui. E vou executar. Aí ele vai pedir o valor para mim. Eu vou colocar, sei lá, 3. Ele vai pedir outro valor, 5. Aí se eu quiser sair desse loop, eu preciso digitar 0. Então, 0. E ele sai do loop. Beleza? Então, o loop ele vai ser infinito se eu não colocar nem nada aqui para que condicione a ele ser falso em algum momento. E ele vai ficar executando esse bloco infinitamente até que essa condição seja falsa. É isso aí.